Graça e paz, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de abril de 2019. A nossa mensagem ela está no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarde, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, como na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. E escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vi são as 7 igrejas. Revelação de Jesus Cristo, né? O livro de Apocalipse. O título do livro é Revelação de Jesus Cristo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Esse livro ele foi escrito no ano 96, quando o evangelista João ele estava na ilha de Patmos, né? Ele foi ali exilado pelo imperador Domiciano ali para morrer. João foi o único dos apóstolos que teve morte natural. Após ter escapado de um tambor de óleo fervente, eles jogaram João ali na ilha de Pátimo ali para morrer, ali no exílio. Ali era uma ilha que tinha serpentes venenosíssimas ali, então João foi entregue ali para morrer. O imperador havia exilado João ali. Mas havia uma profecia de Jesus, que Jesus disse assim, ali em João 21, ali, o próprio Jesus havia falado o seguinte, quando Jesus estava falando ali sobre a morte de Pedro, né? Pedro, nós sabemos que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. E então Pedro perguntou por João: e este aqui, o que será? Né? Pedro estava perguntando por Jesus sobre a vida de João, João o evangelista. João o evangelista, ele é uma tipificação do arrebatamento da igreja, do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, João o evangelista, o próprio Jesus havia falado o seguinte: não, esse aqui importa que ele fica até que eu venha. E realmente, Jesus estava falando da revelação do livro do Apocalipse. E João permaneceu vivo na ilha de Patmos até o dia em que Jesus apareceu a João ali na ilha de Patmos e revelou a ele o livro do Apocalipse. Então aqui o livro diz assim: Eu, João, que sou também o vosso irmão e companheiro na aflição. No mundo tereis aflição, meus irmãos. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, ela passa por aflição. Jesus, ele falou sobre isso. No mundo tereis aflição. Então João, ele estava ali
na aflição ali na ilha de Patmos. Como eu disse, ele foi exilado ali para morrer. Ele escapou ali do caldeirão de óleo fervente. Então o imperador Domiciano exilou João na ilha de Patmos ali para morrer. Mas foi ali em Patmos que Jesus apareceu a João e deu essa revelação maravilhosa do livro de Revelação, que é o livro conhecido como livro de Apocalipse. Então está dizendo assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Então o verdadeiro cristão precisa de ter paciência. Nós temos que ter paciência. Jesus vai vir. Ele vai vir. Agora nós temos que aguardar com paciência. Isso é fato. Ele vai vir. É fato incontestável. Nós não sabemos do dia e nem da hora. Então o que nós temos que fazer? Esperar com paciência. Então está dizendo assim: estava na ilha chamada Patmos, que é uma ilha ali que ficava na Ásia Menor, né? Na ilha de Patmos, na Ásia Menor, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele estava ali por causa da palavra. João estava sendo perseguido ali, João foi banido ali na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Então, meu irmão, quanto mais você procurar a servir a Deus, quanto mais você procurar a ser um verdadeiro e autêntico cristão que dá um bom testemunho, um verdadeiro cristão autêntico que prega a palavra de Deus, você vai ser perseguido. Você vai passar por perseguição. Agora a igreja, ela passa por perseguição. Agora a grande tribulação, aí já é outra coisa, não tem nada a ver com a igreja. Então ali, o Senhor, ele arrebata João em espírito. Eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Então o que ele faz? Jesus ali, ele arrebata João para os últimos dias. Então João sofre um arrebatamento e ele passa a mostrar para o João o que vai acontecer nos últimos dias, o futuro do mundo. O livro do Apocalipse é uma revelação do que virá ao mundo. São as coisas que vai acontecer no mundo em um futuro bem próximo, porque nós estamos vivendo na iminência do arrebatamento da igreja. E após o arrebatamento da igreja virá a grande tribulação, o caos, que Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então eu fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como voz de trombeta. Então o arrebatamento de João aqui é uma representação também do arrebatamento da igreja. Olha que, como eu disse, João foi um dos apóstolos, o único dos apóstolos que foi sobrevivente. Ele não morreu, né, de martírio, ele morreu de morte natural. Então Jesus, ele tinha falado: importa que este fique até que eu venha. Então realmente João ficou até que Jesus veio a ele ali na ilha de Patmos. Jesus estava falando ali da revelação do Apocalipse. Então importa que a igreja fique, que muitos cristãos fiquem até que ele venha também no arrebatamento. Então muitos serão arrebatados sem ter que passar pela morte. Então que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro e envia-o a 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas que estão na Ásia é uma região da Turquia, onde hoje só existem as suas ruínas. No sentido geográfico, representa 7 igrejas ali na região da Turquia, que era a primeira na cidade de Éfeso, depois a outra era Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas no sentido profético, representa também todo o período da história da igreja, desde a ascensão de Jesus Cristo, que é a era de Éfeso, até a última fase, que é a fase de Laodiceia, que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo exatamente no livro do Apocalipse, na fase de Laodiceia. E o próximo evento na agenda de Deus será o arrebatamento, isso é fato. O arrebatamento da igreja, ele acontece no capítulo 4 do Apocalipse. E a grande tribulação, o anticristo, inicia no capítulo 6. Então não tem confusão. Nós não precisamos de fazer confusão com o livro do Apocalipse. Todas as profecias, meus amados irmãos, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, são eventos futuros,
que vão culminar com o arrebatamento da igreja, a ascensão do anticristo, que é o cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6, a abertura dos selos, né, que abre o primeiro selo, que é o anticristo, né, o cavaleiro do cavalo branco, e depois vem o segundo cavalo, que é a terceira guerra. Não existe terceira guerra mundial antes do arrebatamento da igreja, isso não existe. Por quê? Porque as pessoas querem passar o carro diante dos bois. E Deus tem a sua agenda e ele vai cumprir a agenda dele e não a agenda do homem. Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo exatamente na fase de Laodiceia. Agora, o próximo evento será o arrebatamento da igreja, que acontece no capítulo 4 do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, ele tem uma linha divisória. E nós temos que respeitar essa linha divisória. No momento que você deixa de respeitar a linha divisória do Apocalipse, você faz confusão com o livro. E é exatamente o versículo 19. Eu vou pular aqui para o versículo 19. Os irmãos podem estudar esse capítulo em casa, mas eu vou pular aqui para o versículo 19, para poder o vídeo não ficar muito grande. Então está dizendo assim: escreva as coisas que tem visto, vírgula, preste atenção, vírgula. Então temos a primeira linha divisória. E as que são, segunda linha divisória. E as que depois destas hão de acontecer. Então preste atenção, são 3 linhas divisórias do livro do Apocalipse. Escreva as coisas que tem visto. Ou seja, João viu o quê? João viu Jesus. Então é o capítulo 1 do livro do Apocalipse. O capítulo 1 do livro do Apocalipse, as coisas que tem visto. E as que são é o capítulo 2 e o 3, que é as 7 igrejas da Ásia Menor. E as que depois destas hão de acontecer, é o capítulo 4 em diante do Apocalipse até o capítulo 22. É a terceira linha divisória do livro. E as que... A terceira linha divisória diz assim: ó, depois dessas coisas hão de acontecer. Depois dessas coisas, que coisa? Depois da última fase de Laodiceia, as coisas que virão ao mundo pós-arrebatamento. Então isso vai confirmar exatamente com o capítulo 4, meus irmãos. Depois destas coisas, que coisas? Depois da última fase da igreja na terra, depois da fase de Laodiceia. Olhei, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Então, João agora, ele é arrebatado. O arrebatamento de João aqui é uma alusão, é uma analogia ao arrebatamento da igreja. O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, João está na terra, ou seja, a igreja está na terra. A igreja está na terra até o capítulo 3, que é a última fase de Laodiceia. No capítulo 4, a igreja vai estar no céu. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Que coisa? As coisas que aconteceriam na terra após o arrebatamento da igreja. Amém, meus amados irmãos? Vamos estar atentos, vamos estar ligados, firmes na presença do nosso Rei, porque Jesus está voltando. Está iminente, o arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. É o próximo evento na agenda de Deus. Depois do arrebatamento virá o capítulo 6 do Apocalipse. O arrebatamento acontece no 4, o capítulo 4 e o 5, ele mostra a igreja no céu. A igreja no céu. O capítulo 6 em diante mostra a grande tribulação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.